Fala, seus radioativos. Beleza? Então, estamos começando agora mais um Melhores Momentos aqui do Plutônio Quartz. E hoje a gente vai trazer o professor Clóvis de Barros Filho. Participou de um programa no Flow no dia 15 de fevereiro de 2023. O professor Clóvis de Barros, ele é simplesmente incrível. Eu, particularmente, tenho uma admiração imensa por ele. Eu já tive muitas reflexões assim que me causaram profunda mudança. Partiu de vídeos que eu assisti dele na internet. Eu imagino como deve ser incrível assistir uma aula dele pessoalmente. Então, como a gente não pode assistir as aulas dele, a gente pelo menos pode se deliciar com as participações dele nos podcasts. Então é isso. Bora lá pro vídeo. Meu nome é Luiz Eduardo. Fique aí com mais um Melhores Momentos do Plutônio Quartz. Você nunca tinha pensado nisso e vai ficar assustado agora. Eita, professor, vamos ver o que você preparou para nós. Como tudo isso começou, né? Qual o universo profundo, a origem de tudo, aonde está, não é? Então, hoje, por exemplo, ele já começa pesado, né? Ele já começa ali, ó. Como é que tudo começou? Qual a origem de tudo? E aí, professor? Qual que é a origem de tudo? Telescópio James aí, o James Webb. O que a gente consegue, né? O que a gente consegue? Olha que coisa mais maluca. Para estudar a origem de tudo hoje, você tem dois caminhos muito diferentes. Você tem os caras que estudam pelo mais pequeno, e eu vou dizer o mais pequeno para que me entendam bem, o mais pequeno possível, quer dizer, para esse cara um átomo já é uma coisa gigantesca, e aí quebra-se o átomo, então ele pega um fragmento de próton para brincar. Então, esse é um caminho, né? Uma microfísica radical, né? E a brincadeira acontece com aceleradores de partícula, fundamentalmente é isso, para simular, digamos, as condições materiais de existência no começo do universo. Acelerando, você chega numa temperatura semelhante à temperatura que havia no começo do universo, e você cria condições para existências do começo do universo. Bom, então esse é um caminho. Muito bem. O outro grupo, eu não sei muito bem se eles se conversam muito, não, mas conhecendo aí as vaidades, se fossem ciências humanas. Cara, eu adoro essa eloquência do professor, que ele tem, assim, dessa forma de se expressar. Parece que ele tem, tipo assim, ele quer tanto transmitir as ideias dele, e a ideia que ele passa pra gente é que, tipo assim, é que ele tem tanto pouco tempo que ele tem que transmitir isso com o maior fervor possível e com a maior pressa, sabe? Ele se resume a isso. Muito da hora, mano. Eu adoro essa personalidade. Ele é incrível. Não se falariam. O outro grupo estuda os grandes. Então, por exemplo, uma Galáxia. Para ele é pouco. Ele gosta. Ele só começa a gozar com conglomerados de galáxias para cima. O negócio dele é o todo, é o gigante e tal. E esse trabalha não com acelerador de partícula, mas com telescópio, lente. Muito bem. Continuamos dizendo o seguinte: lente e telescópio é olho melhorado. Então, a gente vê o universo daqui. É no telescópio que a gente vê. Não é que o telescópio nos leva lá. A gente estamos esperando chegar aqui. E o que chega aqui? Luz, fóton. E aí, claro, a lente é muito boa e a gente consegue ver coisas incríveis. Então vamos lá. Primeira coisa incrível que eu descobri. Vem comigo, você vai curtir. Primeira coisa, olha só. Antes dele começar a reflexão dele, tipo assim, ele já deu uma introdução, né? A forma que ele se expressa, ele já começa assim, ele dá todo um campo de informações para você meio que se guiar, tipo, um caminho para você se guiar. Ele tá com uma pegada, pelo que eu tô vendo, ele tá com uma pegada mais macro, ele quer trazer uma filosofia mais pro macro, mais pro universo, mais pro total. Mas só antes, colocando aqui, é interessante, né? Tipo, que mesmo que a gente receba essa luz distante e a gente consiga observar, e que seja uma viagem no tempo, se a gente quiser em algum momento fazer essas observações tão distantes e conseguir observar algum traço de civilização, alguma coisa que seja de vida inteligente, se a gente for parar para pensar, se ela estiver a 1 bilhão de anos-luz, essa vida, esses traços que a gente captou vai ser de 1 bilhão
de anos atrás. Então, essa vida teria que ser evoluída ao ponto de nos deixar rastro para a gente observar, sendo tão velha, sabe? Sendo uma civilização que já tenha sido talvez até extinta, porque já passou 1 bilhão de anos. Cara, é muito louco, né? Vamos lá. Que loucura. Vamos lá. Vamos lá. Que loucura, professor. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. A luz do Sol chega aqui em 9 minutos. Então, quer dizer, você vê o Sol 9 minutos. Muito bem. A segunda estrela mais próxima, presta atenção. A segunda estrela mais próxima é 4,8 anos-luz. A segunda mais próxima. Se você não enlouquecer com isso, você é um mineral, velho. Porque isso é muito louco. 4,8, quer dizer, a segunda mais próxima, o que você vê é a luz que saiu de lá 4,8 anos atrás. Isso é de deixar louco, mas vamos... Ai, é muito da hora. Dá pra ver que ele entra mesmo, assim, de corpo e alma nas reflexões dele, né? Ele tenta transmitir com o corpo, não só com as palavras, mas com o próprio corpo, assim, a energia do pensamento, da reflexão. Ele é maravilhoso. Imagina uma aula desse cara, cara. Cara, fantástico. Vamos continuar. Podemos ver a segunda estrela? Podemos ver essa estrela? Claro que podemos. E com o telescópio novo. Podemos ver, por exemplo, 60 anos-luz? Podemos. Então, quer dizer, o que é isso? Significa o quê? Que o que eu estou vendo aqui da estrela saiu de lá há 60 anos. Quando eu nasci, portanto. Agora, pensar, é muito interessante, porque se tivesse eu lá... agora, entendeu? A luz que eu estou vendo aqui... teria saído de lá quando eu nasci. Vai vendo como pode levar à loucura. É claro que eu não posso chegar lá porque eu teria que ir até lá e isso atrapalharia tudo, porque ou eu vou na velocidade da luz e aí já tem que dobrar para 120, ou então não, eu estou dizendo, isso tudo é um absurdo, mas ainda assim permite pensar. Será que daria para ver eu nascendo? Tá? Bom, vamos continuar. Posso ver 60 anos-luz? Posso. É verdade, né? Posso ver 1000 anos-luz atrás? Posso. Vai vendo. Segura aí. Posso ver 1 milhão de anos-luz atrás? Posso. Com recurso de hoje? Sim, com recurso de hoje. Agora eu vou começar a te aborrecer. Posso ver 1 bilhão de anos? Posso. Mas espera aí. Então significa... que eu vou ver aqui uma luz que está chegando e que saiu a 1 bilhão de anos-luz de lá. Isso. Então, a rigor, eu estou começando a ver coisas que aconteceram antes da Terra surgir. Se você não se espanta com isso, né? Eu estou olhando aqui e o que eu estou vendo... existiu antes da Terra se formar. Mas não tem problema. Sabe quanto tempo tem o universo? 13,8 bilhões de anos. Portanto, ele acredite em mim, ele é antiquíssimo, ele é geladíssimo, ele é escuríssimo e ele é grande pra caralho. Mais ou menos isso, o universo é isso. Eu vou repetir, ele é antiquíssimo, 13 bilhões de anos. Não é do dia pra noite, né? Ele é geladíssimo. Mas no Sol faz calor. Sim, mas do ponto de vista de média temperatura, as estrelas todas somadas são estatisticamente irrisórias. O universo é vazio. O universo é vazio. Ele é escuro, ele é gelado, ele é antigo e ele é grande pra caralho. Acho que ficou claro. Agora, professor, 1 bilhão de anos a gente vê. E 2 bilhões a gente também vê. E 3 bilhões a gente também vê. E 5 também vê. E 10 também vê. E 12 também vê. E 13 também vê. Então a gente viu o começo de tudo. Não viu. Aí é frustrante. E por que não viu? Bota uma lentinha a mais e chegamos no 13,8. Não tem como. E por quê? Porque no começo de tudo, a densidade era tão forte que os fótons
não conseguiam sair. E você sabe, sem fóton não tem luz. Não tendo luz é como no teu quarto. Você não vê porra nenhuma. Então, mesmo que voltarmos 13.8, não vamos ver merda nenhuma. Então é muito frustrante, porque esse caminho dos que gostam de coisa grande é um caminho que tem esse teto. Tem esse teto fudido. Agora, você vai dizer, como que é Anaximandro? Como é que você pode gostar de Anaximandro se você tem o telescópio super, hiper, mega blaster foda do cara? Então, precisou do Anaximandro pra começar. Porque o Anaximandro fez isso olhando pra lagoa, olhando pra perereca na lagoa. Ele disse, velho, o céu que termina ali continua lá embaixo. Né? Isso aqui tem o lá ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. embaixo. Vamos combinar? Porra. É que você não tá espantado ainda o quanto eu gostaria que tivesse. Então eu vou continuar enchendo. Nossa! Agora pronto. Caralho! Podemos mudar de assunto. Não, porque assim, isso que você tá falando aí, contemplar o quão insignificante o nosso tempo, a nossa vida, os nossos problemas são em relação a 13,8 bilhões de anos, não é isso? 13,8. Caralho, cara, assim, coloca Então, a gente Não, mas aí, então, a perspectiva, se quiser continuar vivendo com alguma saúde psíquica, esquece tudo isso e volta pra jogar, brincar aqui pequenininho. Porque se tudo você começar a pegar e falar, não, mas é que são não sei quantas trilhões de estrelas, o Sol, que é o Sol, é uma de trilhões. E a gente é meio que um planeta, né? E aí e o planeta por si só, pra nós, é grande pra caralho. Pra ir pro Japão de avião. Meu irmão, põe ele pra Alphaville. Caralho, é um inferno, é grande pra caralho no nosso olhar, mas é uma poeira. Então, se você mantiver essa perspectiva de grandezas cósmicas para a existência nossa particular, talvez possa ser depressivo, penso eu. Eu também acho que pode ser depressivo e, porra, leva a seguinte difícil questão. ter valor, né? Exatamente. Claro, Exatamente. É difícil você pensar... se você leva isso em consideração a vida inteira, é difícil você pensar na vida que merece ser vivida. Eu tenho uma estratégia cínica, mas é a única possível. Quando eu tenho um problema sério, entra a astrofísica. No final a Terra está girando, né? Porque no final das contas essa porra gira numa velocidade em torno do Sol que, se ela fosse um ponto, iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos. Né? Então ela e girando em torno dela. Então o problema perdeu, foda-se. Agora, quando é bom, aí esquece a porra da Terra, esquece o negócio, aí é bom para, como por exemplo o nosso encontro aqui. Aqui não tem astrofísica, aqui é o flow, velho, que é do caralho, tá aqui e tal, aí tem um valor enorme. E quando eu me fodo, aí eu penso em Saturno, em coisa e tal, para poder tipo passar, né? Professor Clóvis de Barros. Se a gente tentar procurar muita resposta para nossa existência, observando o macro, as grandezas cósmicas, é óbvio que isso vai arrastar a gente para um caminho depressivo. Quando a gente toma a noção de que a gente na perspectiva universal, a gente é menor que uma poeira que a gente consegue observar a olho nu, isso causa uma depressão, causa medo isso. Se torna imprevisível a existência. Você não sabe o que pode acontecer a partir daí, porque você percebe o quão frágil a gente é, o quão frágil a nossa existência é. Cabuloso. Esse caminho não é um caminho muito bom para quem deseja ter uma saúde mental em dia. Enfim. Bora pro próximo. Professor Clóvis de Barros opina sobre ciência. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver.
Por que o título tá assim tão abrangente? Fiquei curioso. Conciliava dar aula com esse mundo de palestras? O primeiro passo foi sair da dedicação exclusiva e passar para a dedicação parcial. O que significou abrir mão ainda de muito do salário, mas foi uma troca pensada, digamos assim. Eu passei a ter dedicação parcial, o que legalmente me permitia trabalhar por conta própria. Abri um escritório chamado Espaço Ética, que começou a organizar minhas atividades. E assim era a conciliação. Quando eu percebi que atropelou, então eu, em 2015, saí da universidade e então eu deixei a vida acadêmica propriamente dita nesse momento. Saudade? Muita. Eu imagino que sim, você deu aula a vida inteira. Muita saudade, E, pô, mas assim, você também, hoje, além dos livros, além das palestras e tal, também tem os cursos online, não tem? Tem. Muita coisa me dá muito prazer, né? Eu faço o Inédita Pamonha, que é o podcast. Falar sobre Inédita Pamonha é uma iniciativa muito esdrúxula, né? Quer dizer, quê? Não, porque é um podcast que não tem entrevista, por exemplo. Sou sempre eu pergunto e eu mesmo respondo e tal. Então, você sabe que isso daí é uma das coisas mais... Assim, na verdade, esse daí se você procurar podcast no dicionário, isso que é um podcast. Bom, então, veja, minha ignorância é generalizada, né? Mas, de qualquer maneira, surgiu o Inédita Pamonha e eu me sentia muito livre de ali falar as coisas que eu achava muito legais, né? E aí acabaram, recentemente, a Citadel propôs a reunião de alguns episódios para fazer um livro que eu achei que ficou muito bonito, muito legal. Gostei muito dessa foto aqui, professor. Foi. Eles escolheram a mais aloprada possível e botaram num negócio girando assim, tiraram o meu ombro e eu fiquei... Com a cabeça solta. Isso. É o que eles chamam de um livre pensador, né? Entendi. Totalmente... em órbita. E na Inédita Pamonha, eu percebi assim que nos últimos episódios, não no último ou nos dois últimos, mas você falou bastante de várias coisas que aconteciam na Grécia. Fala de muito. Reminos, tem um cara que tem um nome esquisitaço que eu esqueci. Anaximandro. Porra, caralho. Não, mas esse cara é foda. De onde tu tirou o Anaximandro? Mas esse cara é foda. Você tem que trazer o Anaximandro. Cara, esse cara é foda, velho. Esse cara é foda. Ele virou e falou, nós estamos 4 antes de Cristo. 5. Na verdade, 6. Desculpa. 6 antes de Cristo. Anaximandro nasceu 640 antes de Cristo. Tá. Bom. Aí o cara vira e fala... Então, até então era o céu em cima e a terra embaixo, não é certo? Aí ele vira e fala, viu? Vem aqui. Sabe o céu que tem em cima? Então, embaixo da terra também tem céu. Cara... Da onde o porra tirou isso, cara? Eu tenho vontade de esganar um porra desse. A intuição do cara. Não... Esse céu que você tá vendo aí, ele passa por baixo e volta. Ele passa por baixo e volta. Porque, olha, se você observar bem aquela estrela, passa debaixo da montanha e volta. Se ele passa raspando ali, então as que estão mais em cima aqui, vão lá por baixo e saem lá em cima. 600 antes de Cristo. Anaximandro, cara. Nossa, é uma revolução científica. Então, da monta de um Copérnico e de um Galileu. Nossa. Não tenha dúvida. 600 antes de Cristo. O cara dizer que a Terra é um pedaço de pedra girando enlouquecidamente no vazio, foi ele o primeiro a falar. Porque antes não. Isso aqui era fixo, centro do universo, e o céu parado lá em cima. O cara pega e fala, não é nada disso, isso aqui é uma pedra. É claro que ele achava, a forma que ele dava a essa pedra não tem nada a ver, meio cilíndrica, apesar de que a forma da Terra, né, primeiro de esfera já passou a uma coisa meio achatada nos polos, agora parece que tem uma forma de pera, né? Enfim, ele apostava num negócio meio cilíndrico e tal, mas isso aqui tá à deriva
no vazio, voando aí. Quer dizer, veja, tem o vazio, tem o voando, tem o em cima e o embaixo, tanto o espaço em volta de tudo. Quer dizer, são muitas coisas novas, sem recurso nenhum, cara. Mas sabe o que é? Apenas observando. Apenas com o olho, observando e deduzindo. Observando. Então, para mim... Ousadia esse pensamento, imagina. 600 anos antes de Cristo. E o mais incrível ainda é Aristóteles, né? Erastótenes. Eu não sei dizer para você o ano que ele existiu, qual foi. Mas foi antes de Cristo também, que ele fez em uma cidade, de uma cidade a outra, no mesmo horário, fez as medições da sombra e percebeu que havia uma diferença significativa e que isso só poderia ser obra de uma superfície arredondada. Um planeta redondo. Uma ideia bem inovadora, né? Até chegar em Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, demorou bastante. Muito. Centenas, milhares de anos. Anaximandro quer dizer, a gente lê lá, é um pré-socrático. Essas categorias da filosofia são realmente incríveis. Quer dizer, o que o cara é? Um pré-socrático. Quer dizer, o Sócrates nem nasceu e você já é um pré. Pô, quer dizer, você já tá amarrado num cara que nem nasceu ainda. Isso é depreciativo. É verdade. Isso é estúpido. É uma categoria que não serve pra nada, a não ser dizer que vem antes de um outro. Mas imagina, você é um puta pensador e eu categorizo você de pré-joaquinino, porque daqui 100 anos vai nascer um porra de um Joaquim que é bom pra caralho. Agora, você pré-joaquinino, o teu pensamento não tem nada a ver com o cara que nasceu 100 anos na frente, como é o caso. Categoria idiota, né? Anaximandro é da escola de Mileto, né? Da escola iônica, junto com Tales, né? E é o mais famoso. Que por ter sido o primeiro, né? Mas Anaximandro foi infinitamente mais poderoso do que Tales, sobretudo em termos cósmicos, né? O Anaximandro, o que a gente sabe sobre ele é o que as pessoas falam sobre ele, que a obra dele se perdeu, não é? Sobre a natureza. Tem fragmentos, pouquíssimos, e de segunda mão, né? Historiadores que relatam o que o cara tinha dito e tal. O próprio Aristóteles falou. Tem gente que se especializava na história do pensamento daquele tempo, como Diógenes Laércio e tal. Então, a gente vai catando... A gente não. Os grandes caras da universidade, né, que muitas vezes são tidos por esquisitos, mas são os pesquisadores que pegam um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e vão com aquele trabalho de pesquisador insano, gente séria, gente que trabalha para um palhaço como eu vim aqui divulgar, né? Mas foi preciso alguém trabalhar duro para poder ter uma literatura confiável sobre o cara. Então, a gente tem que homenagear não o cara, que era genial, mas todo mundo que permitiu que a gente conhecesse o cara, né? Esse cara, o Anaximandro, a parada, ele é... Cara, muitas obras que a gente tem hoje, que a gente conhece, que a gente fala do indivíduo, na maioria dos casos nem sequer foi ele que escreveu a própria obra, foram pessoas que conviveram ali e relataram. Um exemplo mais claro e clássico é o Jesus Cristo. Ele não escreveu nada, foram os seus discípulos ali que foram escrevendo os seus relatos e as passagens conforme o que eles iam vivenciando junto com ele ali. Então, esse ponto que o Igor falou é basicamente isso. Muitas obras que a gente conhece hoje, grandes pensadores, foram escritos por pessoas que estavam ao seu redor, que observaram de fora isso aí. Nem sequer foram por eles. Esse cara, o Anaximandro, a parada... Ele era filósofo? Bom, é que na época... Bom, primeiro que esse termo não existia. Na época, o que acontece? Tudo, né? Era uma coisa só, tá certo? A filosofia, o termo filosofia parece ter surgido com Pitágoras, tá?
Mas, com certeza, Anaximandro, quando se apresentava, dispensava esse tipo de rotulação. É claro que o que ele fazia, Anaximandro, era astrofísica. Só que, na época, era o filósofo responsável pela astrofísica. Tá certo? Porque é tudo uma coisa só. Uhum. Depois é que a física se desmembrou, assim como as demais ciências se desmembraram, mas muito tempo depois. Mas o que Anaximandro foi muito forte e poderoso é um cientista do cosmos mesmo. E, pô, assim, a gente tem também... Bom, é ali que nasce a... Cara, eu nem conhecia Anaximandro, pra ser bem sério. Inclusive, depois eu vou pesquisar sobre. Achei interessante. Da filosofia, não é? Na Grécia, com esses caras aí todos e tal. E, porra, toda vez que eu converso com um filósofo, não sei o quê, sempre citam pra caralho esses caras. E, porra, eu não tenho certeza se as questões que eles levantavam nessa época aí se aplicam integralmente aos problemas que a gente tem hoje. Não é possível que a gente não evoluiu nada. Não, claro que evoluímos. Mas espera, as evoluções, elas acontecem a partir do que foi feito antes. Sem dúvida. A ciência é um esforço de encontrar o defeito na ciência anterior. Exatamente. A ciência não é feita de verdades. Profundo demais, cara. Que é um fato. A ciência traz a verdade. A ciência traz uma verdade temporária. Que as teorias, elas são ultrapassadas com o tempo. Porque com o tempo surgem novas teorias que explicam de uma forma melhor determinada coisa. A ciência é feita de falseabilidade. O cientista é aquele que trabalha para botar o dedo e denunciar o erro do anterior. Tá certo? Que massa. Então, cara, que ponto de vista sensacional. Muito bom. É sempre fundamental o anterior. Porque se não fosse o anterior, não teria havido esse. Então, insisto nisso. Com certeza, tudo o que se disse depois de Anaximandro, a favor ou contra, mostrando a inconsistência ou não, dependeu dele ter feito o que ele fez. Então, por mais que hoje nos pareça esquisito o cara dizer que a Terra é uma pedra cilíndrica voando, já fomos muito além disso, mas naquele momento, em 600 a.C., foi imprescindível que esse cara tenha dito as coisas que ele disse para que depois, digamos, a história do pensamento acontecesse de um certo jeito. Todos esses caras aí que vieram depois, o Sócrates, né? Que fez de Anaximandro um pré-socrático. Mas eu entendo que eles têm todo esse valor que você está dizendo, que é de construir a base da parada pra gente vir e pensar depois, não sei o quê. Mas eu fico pensando também que, assim, depois desses caras, surgiram vários outros caras, sei lá, pregando novas relações humanas, novos métodos de se relacionar, de fazer trocas, inclusive, de tudo. E, pô, eu gosto mais dos caras que pegam esses caras, que falaram isso aí há um tempão, e usam como base para formar um novo pensamento que leve em consideração a situação que a gente vive hoje. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, citar Marx. E, porra, mas assim, hoje a gente vive uma sociedade que é completamente diferente da que ele vivia. Então precisamos... Não é que a gente devia descartar o que eles falam, pelo amor de Deus. Mas o que vem depois... Assim, o momento que a gente está vivendo agora, ele precisa de uma nova interpretação, talvez inclusive da Bíblia, cara. Olha, eu te... Hã? Caralho, não entendi nada, Igor. Caralho, mano, não entendi nada, sério. Porra, viajei agora. O que ele quis dizer com isso, meu Deus do céu? Eu diria o seguinte, quer dizer, penso eu que o filósofo é o pensador do seu tempo, não é? E, portanto, claro está que o filósofo foi formado a partir da leitura dos que vieram antes. Mas ele mesmo, claro, bem escorado em tudo isso, vai pensar o seu tempo. Vai pensar, então...
Quando você ouve um pensador falando sobre a guerra na Ucrânia, sobre o que está acontecendo no mundo hoje do ponto de vista geopolítico, sobre a relação do capitalismo com a moral nos dias de hoje e tal, ele está pensando o seu tempo, mas ele está muito bem escorado em gigantes que vieram antes dele. Agora, no caso de Anaximandro, é mais interessante do que isso, porque ele era um cientista. E é claro que a ciência hoje dispõe de recursos incríveis para discutir o mesmo problema, que é a origem de tudo. Sabe, a Natália, minha filha menor, 4 anos, ela olha para o céu em Serra Negra e diz: papai, são essas lâmpadazinhas, quem que acende? Porque normalmente a gente começa a ver tal. Quem que acende? Nossa, porque... Nossa, como tu vai explicar isso? Né? Fudeu, Não é. Porque se você é um cara, digamos, sem muito compromisso, você pega e diz: olha, isso aí não é lampadinha, isso aí são estrelas tão longe daqui, não é que acende, é que agora é que a gente consegue ver, mas elas estão aí ligadas o tempo inteiro e tal, e ponto, né? E vai brincar com a sua irmã, né? Agora, a preocupação como tudo isso começou, né? Um filósofo é um pensador para a sua época. O que você precisa saber para mudar a sua vida? Vamos lá, para mudar a nossa vida. E para encerrar esses melhores momentos. Deixei no comentário, galera, uma dica bem interessante, que eu queria saber qual é o momento que vocês deixam para assistir esses vídeos mais longos assim. Se você chegou até aqui, tecnicamente você acompanha esses vídeos mais longos. Eu queria saber o que você costuma fazer durante esses vídeos. Se você assiste, acompanha, ou se você coloca no momento que você está dirigindo ali, no trânsito ali, para desestressar, ou quando você vai fazer alguma atividade ali dentro de casa, uma limpeza. Deixa nos comentários aí se puder, beleza? Bora lá, vamos ver. Isso de você mobilizar a vida para ter mais conforto material amanhã, felizmente a filosofia já me ajudou a virar a página, né? Eu não pleiteio nenhum conforto material amanhã superior ao que eu tenho hoje, apesar de não ter meio que nada do que as pessoas costumam buscar, né? Mas assim, já percebi que é um saco sem fundo. Algumas coisas. É verdade. Né? Saco sem fundo. Sempre tem o próximo passo. Sempre tem. Aí o do cara tem varanda. Né? Puta, mas uma varanda faz uma diferença, não? Aí você compra rede, porra, né? Com varanda. Aí o cara, mas é em Miami? Não, não é em Miami. Não é em Miami? Não, não é em Miami. Então, já percebi que é um saco sem fundo. Então, se não é isso, o que é? E aí eu estou absolutamente convencido que o grande barato da vida é você conseguir estender a mão. Né? Porque isso é uma vitória sobre a nossa tacanhice mesquinha. É uma vitória sobre a própria humanidade. É uma grande vitória, né? É você genuinamente, não é da boca para fora, não é discurso, não é marketing pessoal, não. Genuinamente, você se incomodar com uma injustiça e genuinamente não sossegar enquanto não tentar diminuir a dor de alguém que sofre. Genuinamente. Para mim, esse é o grande valor. E por isso, eu sempre digo, eu sou um discípulo humilde de Jesus de Nazaré, porque muito mais do que vê-lo apenas como Deus, como filho de Deus, ou como... Né, eu o vejo como
também como um grande sábio, né? Alguém que nos ensinou não só coisas sobre a vida eterna, mas sobre a vida, essa de carne e osso. Interessante, eu também tenho essa perspectiva sobre Jesus Cristo. A ideia não é só em si a gente vê-lo como Deus, mas até propriamente como os próprios discípulos passaram a ideia de Cristo pra gente, né? Ajudando as pessoas, curando as pessoas, sem discriminar as pessoas, sem julgar as pessoas, só ajudando. Interessante. Eu não vejo ele também assim como esse Deus. Assim, na minha pequenez humana, na minha pequena percepção da vida, eu não vejo ele assim como Deus. Essa ideia me afasta um pouco. Mas me aproxima a Cristo quando eu vejo ele nessa perspectiva de um ser humano extremamente bom e sábio que foi capaz de ajudar milhares de pessoas. Teve uma participação na história humana tão significativa que foi marcado, que hoje o tempo, a era, simplesmente é marcado anterior e posterior a Cristo, antes e depois de Cristo. Então, ver ele dessa forma, como uma pessoa que ajudava as outras de forma genuína e de forma cega, é a parte mais encantadora em relação a ele. Nessa parte eu tenho a dizer que tem ideia de tirar o chapéu. A sabedoria completa, com a ação, é foda. E ele não parou de falar que o maior valor da vida era o amor. Então eu não consigo entender como alguém que se diz discípulo de Jesus não tenha aprendido essa lição. E o meu jeito de mostrar algum amor pelas pessoas, o mais eficaz que eu tenho, porque eu tenho... haverá quem possa distribuir recursos, haverá quem possa... as pessoas têm o que têm. Aonde eu sou mais eficaz é falando, né? Então, quando eu falo das minhas fragilidades, um efeito que eu tenho é esse de mostrar a pessoa, porra, esse cara é que nem eu, velho. Não é? Esse cara que tá falando aí, esse entendeu tudo. Porque eu tô falando para ele, não tô falando, não, eu fudido, você fudido ao quadrado. Não, assim, dor, sofrimento, dificuldade e tal, e ainda a disposição para estender a mão, né? A disposição para estender a mão. E não é isso exatamente como um dever moral, mas é isso como um sentido de vida, um valor existencial. É ter a absoluta convicção, e nisso eu tenho essa convicção, tá? São pouquíssimas, mas essa é uma convicção que eu tenho, porque sem convicção nenhuma também não é fácil, né? Mas essa é uma grande convicção que eu tenho, que quando você tem a disponibilidade para estender a mão, para se esforçar para que alguém sofra menos, isso tem um valor existencial imenso, imenso, a ponto de tornar as outras coisas ridículas, assim, insisto mesmo, né? Ridículas. Então, o seu negócio tira foto de lá para cá e daqui para lá e tal. Eu já começo a rir e pensando no tipo de saída. Sabe o que é? Eu não entendo nada disso. O meu estilo e o meu jeito de ser não é chegar e falar: não entendeu porra nenhuma. Não. Sabe o que é? De fato, gozado, esse assunto eu entendo tão pouco que não captou ainda o meu interesse. Né? Então, não vou por aí. Mas, né, eu penso que graças a uma técnica como essa, você pode eventualmente ajudar as pessoas. E aí é bacana. Porque não é por ele, mas pelo que permite. Então me conta mais sobre isso. Mas o valor não está aí.
O valor está no que isso facilita. O valor está além, mas que às vezes precisa disso para conseguir. Então, saber o que é meio e saber o que é fim, e saber que o fim maior, né, pode não ser a busca da própria felicidade, isso é revolucionário. Porque, vamos combinar, a gente é massacrado de discursos onde tudo é recurso para ser feliz e obter prazer e viver uma vida mais cômoda. E acabou. Né? Então, eu queria dizer que se você tem interesse pelo que eu penso de verdade, pois o que eu penso de verdade é que eu me sinto muito bem quando alguém se sente melhor porque eu existo. Como eu disse no começo do vídeo, ele é o tipo de pessoa que vai te causar reflexão, que vai te deixar aquele resto do dia, sabe? Reflexivo. E professor Clóvis de Barros, simplesmente sensacional. A verdadeira felicidade, o sentido da vida, pode ser que não esteja baseado no simples fato de buscar felicidade própria. Né? É isso. Pra terminar, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas pra deixar aquele gostinho de reflexão pelo resto do dia, sabe? Pode ter certeza. Se você assistir esse vídeo até aqui, pelo resto do seu dia, você vai refletir. Professor Clóvis de Barros Filhos. Melhores momentos aqui do Plutônio Cortes. Beleza? Valeu. Fui.